Qual é o real significado do Calvário? Para entender o que esse dia significa, nós precisamos analisar 3 aspectos do Calvário. Em primeiro lugar, o real significado desse dia. Em segundo lugar, o que aquele dia fez por nós. Em terceiro e último lugar, o que devemos fazer por aquele dia. Uma grande e importante coisa que precisamos entender: o Calvário encerra o assunto do pecado para sempre. Para falarmos do pecado, primeiro é necessário entendermos a sua origem. O pecado não começou aqui na terra. O pecado começou no céu. Lúcifer, o diabo, era uma criatura condenada por sua desobediência antes mesmo de chegar à terra. Foi dada a ele uma oportunidade de escolha, mas ele queria algo melhor do que Deus tinha para ele. Ali começou o problema. Quando o pecado atingiu a terra, lá no princípio com Adão e Eva, ele lançou cada criatura da terra e toda a criação de Deus em cativeiro. O homem estava sob o cativeiro da morte, da enfermidade, dos problemas e da tristeza. O pecado era uma pena que nenhum homem poderia pagar. Um de nós não poderia redimir o outro. Quando o homem viu que estava separado de Deus, ele se tornou um peregrino. Andava por todos os lados, mas não sabia onde ir. Ele simplesmente saiu andando sem um destino certo. Os homens fizeram tudo o que podiam fazer. Tudo em vão, pois ninguém era digno e ninguém era capaz. Finalmente, um dia, aquele dia, Jesus Cristo, o Filho de Deus, desceu da sua glória e o Calvário foi formado. Aquele dia, os nossos pecados foram perdoados. E logo aquele sangue foi derramado das veias de Emanuel, na cruz do Calvário. E hoje tem o mesmo poder salvador, redentor, santo, que teve no dia que a transfusão foi feita no Calvário. Vocês creem nisso? Amém! Agora, isso é correto, nós somos redimidos pelo sangue de Deus. A Bíblia diz, nós somos comprados pelo sangue e redimidos pelo sangue, o sangue do próprio Deus. Satanás pensou que Jesus Cristo não faria isto, que ele não passaria por isto. Ele foi para o Getsemane, suportou as tentações e dores que nenhum outro homem jamais suportou. Jesus Cristo pagou o preço. Naquele dia, nossos pecados foram perdoados. O preço foi pago e foi rompido o cativeiro de Satanás. Ele feriu aquele animal, chamado Satanás, para sempre. Jesus Cristo abriu as portas da prisão do inferno, permitindo assim com que cada cativo, que cada prisioneiro fosse salvo. Deus colocou de volta nas mãos do homem outro caminho que ele tanto procurou e não encontrava. Jesus quebrou a espinha de Satanás, quebrou a coluna do pecado, da enfermidade. O Calvário trouxe cada ser mortal na terra de volta para a presença de Deus, com seus pecados perdoados. Deus tem trabalhado durante a história, mostrando-se aos seus filhos nos momentos mais difíceis. Se você tem necessidade de qualquer coisa, vá encontrar-se com Jesus. Ele não tem o remédio, Ele é a cura. Se está perdido, Ele é a salvação. Se está morto, Ele é a ressurreição. Não há ninguém que entendeu o Calvário e o viu da maneira que Ele é e permaneceu o mesmo. Tudo que o ser humano já desejou é encontrado quando ele alcança aquele lugar, o Calvário. Essas imagens mostram a sombra da morte. A
andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Você não tem que dizer, eu não sou digno. Certamente você não é. Você nunca poderia ser. Mas um que é digno, Jesus Cristo, veio do céu, passou pelo Calvário para que os seus pecados fossem perdoados. Você está livre. Esse é o verdadeiro significado do Calvário. Hoje, podemos andar no caminho do alto e erguer a nossa face em direção ao céu. Nossos pecados foram perdoados. Aquele dia no Calvário, Jesus pagou o preço. O homem enfermo não tem que se preocupar se ele pode ser curado ou não. A abertura do véu naquele dia do Calvário revelou o caminho para uma vitória total. Quando tudo já parecia ter passado, o quadro volta a se complicar. Quando você acha que tudo está perdido, não há mais força para sequer resistir às investidas do inimigo. Quando sua condição já não é mais importante. Quando todos já desistiram de você. É aí, é bem neste ponto, que Deus, com sua infinita misericórdia, desce e muda seu estado. Eu pude falar isso para ele. Falei, doutor, o senhor está olhando para o que este exame diz, porém eu estou olhando para o que a palavra diz. Deus nos deu os poderes do seu Espírito para vivermos triunfantemente sobre todas essas coisas. Ele nos pede simplesmente para crermos nisso. Nunca houve um dia como aquele, nunca haverá um dia como aquele. Não é mais preciso. O preço está pago e nós estamos redimidos. Graças a Deus estamos redimidos. Você pode ser honesto, justo, e Satanás nada pode fazer a respeito, porque você está seguro na linha, a linha da vida. Temos que entender, Jesus Cristo nunca viveu para si mesmo, Ele sempre viveu para os outros. Isso sim é vida eterna. Quando você diz que vai à igreja e faz coisas boas, isso é bom. Mas quando você vive sua vida para si mesmo, você não tem vida eterna. Vida eterna é viver para os outros. Eu posso viver para um irmão porque ele é um bom homem, mas não é isto. Viva para aquela pessoa que te odeia. Viva para aquela pessoa que te mataria se ela pudesse. Foi isto o que Jesus Cristo fez. Você sacrifica as suas próprias coisas. Entrega como a ovelha dá a sua lã. Você olha em um único sentido, em uma única direção, o Calvário. Guarde isso em seu coração para sempre. Não fazemos isso por uma linha de dever. Temos que fazer inconscientemente. Isso deve ser a sua própria vida, as suas próprias ações. Você está tão morto para este mundo, tão vivo para Cristo, andando no caminho do alto, que viver para o próximo se torna algo automático. Você simplesmente faz, o Espírito Santo está em você e você age da maneira que Ele, Jesus Cristo, agiu. Porém, não faça isso buscando reconhecimento. Não deixe a mão direita saber o que a esquerda está fazendo e nem a esquerda saber o que a direita está fazendo. Faça isto porque você entendeu o verdadeiro significado do Calvário. Cristo rendeu completamente sua vida a Deus. Ele se entregou como servo público ao povo. Ele fez isto de graça. Ele não tinha que fazer isto. Ele não disse: agora, irmãos, vocês têm que pensar muito sobre mim, porque eu morri por vocês. Ele nunca disse uma palavra sobre isto. De qualquer forma, ele morreu, porque era Deus nele. É Deus em você, é Deus em mim. É Deus que nos faz olhar para os outros. Agora, se você pensa que fazendo boas obras entrará nisto, você está enganado.
Então não precisaria daquele dia no Calvário por nós, mas Ele tinha que ter tomado aquele sacrifício por nós, para que não nos tornássemos membros de igreja, e sim filhos e filhas de Deus. O mundo religioso se perdeu, interpretam a Bíblia conforme o seu próprio entendimento, e esquecem que a sabedoria humana é loucura para Deus. Abandone o falso evangelho, abandone as denominações, viva o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez você tenha medo de que as pessoas não te aceitem, de que você seja expulso da sua própria igreja. Não tenha medo, viva o seu dia no Calvário. Deus terá a maneira correta de tratar com você. Qual o significado do Calvário para você? O que aquele dia fez para você? Isso fez de você um bobo presumido ou um verdadeiro cristão? Como você pode entender o Calvário e continuar a mesma pessoa? Cometer os mesmos erros? Não se arrepender? Se posso lhe dar um conselho, deixo esse. Não saia da fila. Não saia. Nas horas de meus problemas, Ele está ao meu lado. Ontem Ele me abençoou. Hoje, Ele fez o mesmo. O que posso esperar? O mesmo para sempre. Louvado seja seu nome. Amém. Jesus, Jesus, foi Jesus quem me deu forças para vencer. Jesus Cristo hoje quer salvar você. Jesus, Jesus, foi Jesus quem me deu forças para vencer. Jesus Cristo hoje quer salvar você.